Bem, nós vamos entrar agora a questão da impessoalidade. O que é isso? Né? Um atributo a que você precisa estar atento na sua escrita é o da impessoalidade. Já foi dado algumas dicas aqui. Né? O conteúdo do seu texto deve estar isento de impressões individuais, pois a comunicação é elaborada em nome do serviço público e presta seu interesse geral dos cidadãos. Nesse sentido, busque redigir-se em sua redação a um destinatário homogêneo e impessoal, não importando se ele for um cidadão, uma instituição privada ou um órgão ou uma instituição pública. Ademais, elabore o seu texto com base em um assunto neutro, restrita a questões de interesse público e isento de qualquer tom particular pessoal. Vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Vamos ver aqui. O que eu devo evitar? Preste bem atenção. E no lado direito é o que deve ser optado. Realmente acho que a proposta de compra de cadeiras novas é brilhante e deve acontecer. Veja o que diz, o que isso deve ser evitado, o que deve ser optado. Em razão de demandas internas do setor, concordamos com a compra de cadeiras novas. Gostaria de solicitar ao meu querido diretor de administração e descentralização de recursos para emissão de empenho, a fim de realizar a tão esperada aula externa para Recife, no dia 6 de junho de 2019. Solicitamos ao diretor de administração descentralização de recursos para emissão de empenho, a fim de realizar a aula externa em Recife, Pernambuco, no dia 6 de junho de 2019. Lembrando que isso aqui é um exemplo do Rio Grande do Norte, tá? Por isso que eu estou trazendo aqui, que podia fazer adaptações sem nenhum problema, tá? Em qualquer estado. Né? Solicita... Aí veja o que diz, ó. Né? Solicito a avaliação de progressão por mérito do servidor tal, João da Silva, em razão do seu excelente e prodigioso trabalho de setor. Primeiro, já começa com o verbo de primeira pessoa. Lembra que eu falei para vocês, quando eu estou representando um órgão, um setor, não devo usar a primeira pessoa do singular. Ou terceira pessoa do singular, quando eu uso o nome do setor, ou quando escrevo o nome do setor, ou quando não vê o nome do setor, primeira pessoa do plural. Então, né, solicitamos a avaliação de progressão por mérito do servidor João da Silva. Eu não tenho que estar botando expressões aqui, etc. Eu tenho que ser direto ao ponto, né? Eu tenho que ser, tá? É ter clareza, precisão, objetividade e concisão. Então, é o que a gente está tentando usar aqui. A impessoalidade decorre de princípio constitucional, está embasada na Constituição Federal no artigo 37, e seu significado remete a dois aspectos. O primeiro é a obrigatoriedade de que a administração pública proceda de modo a não privilegiar ou prejudicar ninguém, de que o seu norte seja sempre o interesse público, e o segundo, a abstração da pessoalidade dos atos administrativos, pois, apesar de a ação administrativa ser exercida por intermédio de seus servidores, é resultado tão somente da vontade estatal. A redação oficial é elaborada sempre em nome do serviço público e sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos. Sendo assim, os assuntos objetos dos expedientes oficiais não devem ser tratados de outra forma que não a estritamente impessoal. Lembrando, quando ele fala de expediente, ele está falando de documentos oficiais. É outro nome técnico que usamos, tá? Percebe-se, assim, que o tratamento impessoal deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais. Decorre de quê? Da ausência de impressões individuais de quem comunica, embora se trate, por exemplo, de um expediente assinado por chefe de determinada seção, a comunicação é sempre feita em nome do serviço público. Obtém-se, assim, uma desejável padronização, que permite que as comunicações elaboradas em diferentes setores de administração pública guardem entre si certa uniformidade, porque se daqui a pouco cada um ia fazer do jeito que queriam fazer, ficou a salada mista, às vezes não comunica e você não entende o que está sendo escrito. Tá? B, da impessoalidade de quem recebe a comunicação. Ela pode ser redigida a um cidadão, sempre concebido como público ou a uma instituição privada, a outro órgão ou a outra entidade pública. Em todos os casos, temos um destinatário concebido de forma homogênea e impessoal. E ser do caráter impessoal do próprio assunto tratado.
Se o universo temático das comunicações oficiais se restringe a questões que dizem respeito ao interesse público, é natural não caber qualquer tom particular ou pessoal, né? Nós vamos ver muito isso no setor privado, de colocar termos pejorativos de pessoas que eles estão atendendo, etc., e que depois viram um processo e gera um grande problema para a empresa, né? A mesma coisa setor público. Tanto o setor, o órgão pode ser responsabilizado e penalizado, como também a quem escreveu, ele pode ser penalizado, né? Não só civil, não só administrativo, mas também criminalmente, ou seja, penal, tá? Não há lugar na redação oficial para impressões pessoais como as que, por exemplo, constam de uma carta a um amigo, ou de um artigo assinado de jornal, ou mesmo de um texto literário. Às vezes, a gente vai tratar, às vezes, também de um texto acadêmico, tá? A redação oficial deve ser isenta da interferência da individualidade de quem elabora. A concisão, a clareza, a objetividade e a formalidade de que nos valemos para elaborar os expedientes oficiais contribui ainda para que seja alcançada a necessária impessoalidade. O outro termo que vamos falar é formalidade e padronização. Tá? Por fim, as suas comunicações administrativas devem obedecer a algumas regras formais. Para obter formalidade e padronização na sua escrita, esteja atento aos seguintes pontos. Vamos lá saber que ponto. A. Emprego de pronomes de tratamento adequado às diversas autoridades. Nós vamos ver essa lista lá na frente e é preciso entender que existe um pronome de tratamento adequado. B. Civilidade e polidez no tratamento dado aos assuntos oficiais. C. Uniformidade das comunicações por meio da apresentação textual, digitação sem erros, uso de papéis uniformes, diagramação correta. E D. Uso da norma culta da língua portuguesa. Vamos ver aqui o que devemos editar, tá? E o que devemos optar. Aqui tem um exemplo claro. Evite. Caro diretor, queria pedir que o senhor assinasse esses diplomas que a gente está enviando aí para a reitoria. Por favor, a gente está com pressa, porque a formatura dos alunos formando já vai ser na próxima semana. Um abraço, atentamente, João da Silva. O que deve optar. Senhor diretor-geral, remetemos ao senhor anexos os diplomas dos discentes concluintes do curso de edificações para assinatura e posterior encaminhamento ao gabinete da reitoria. Respeitosamente, João da Silva, secretário acadêmico. Está vendo que aí não é uma coisa linda? Lembra que não existe texto urgente, existe atrasado. Foi falado isso lá. E cuidado com a linguagem que é empregada. Né? Isso não é linguagem do lado esquerdo para algo formal dentro do setor público. Tá? As comunicações administrativas devem ser sempre formais, isto é, obedecer a certas regras de forma. Isso é válido tanto para as comunicações feitas em meio eletrônico, por exemplo, um e-mail, o documento gerado no SEI, o documento, né, que é colocado em blog, no site da instituição, quanto para eventuais documentos impressos. É imperativa ainda certa formalidade de tratamento. Não se trata somente do correto emprego deste ou daquele pronome de tratamento para uma autoridade de certo nível. Mais do que isso, a formalidade diz respeito à civilidade no próprio enfoque dado ao assunto do qual cuida a comunicação. A formalidade de tratamento vincula-se também à necessária uniformidade das comunicações. Ora, se a administração pública federal ou estadual é una, é natural que as comunicações que expressa sigam o mesmo padrão. O estabelecimento desse padrão, uma das metas desse manual exige que se atente para todas as características da redação oficial e que se cuide ainda da apresentação dos textos. Tá? A digitação sem erros, o uso de papéis uniformes para o texto definitivo, nas exceções em que se fizer necessária a impressão e a correta diagramação do texto são indispensáveis para a padronização. Consulte o capítulo 2, as comunicações oficiais, a respeito de normas específicas para cada tipo de expediente, ou seja, documento que nós vamos ver lá na sequência. Em razão de seu caráter público e de sua finalidade, os atos normativos e os expedientes oficiais requerem o uso do padrão culto do idioma.
que acata os preceitos da gramática formal e emprega um léxico compartilhado pelo conjunto dos usuários da língua. O uso do padrão culto é, portanto, imprescindível na redação oficial, por estar acima das diferenças léxicas, morfológicas ou sintáticas, regionais, dos modismos, vocabulários e das particularidades linguísticas. E recomendações. A língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra a sua simplicidade. O uso do padrão culto não significa empregar a língua de modo rebuscado ou utilizar figuras de linguagem próprias do estilo literário. A consulta ao dicionário e à gramática é imperativa na redação de um bom texto. Pode-se concluir que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. O que há é o uso da norma padrão nos atos e nas comunicações oficiais. É claro que haverá preferência pelo uso de determinadas expressões ou será obedecida a certa tradição no emprego das formas sintáticas. Mas isso não implica, necessariamente, que se consagre a utilização de uma forma de linguagem burocrática. O jargão burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, pois terá sempre sua compreensão limitada. Né? É bem interessante que quem está discutindo isso, e agora eu abro para perguntas, caso tenha aí. Alguma pergunta?